Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Cartas de uma Morta, livro que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito que escreve através dele é a Dona Maria João de Deus, a sua mãe. Então, no bloco anterior, nós falamos a respeito do capítulo 5º e agora estaremos entrando no 6º capítulo, falando a respeito do lar terreno visto do além. Essa é um relato interessante. Vamos começar a ver o texto. Logo aí na tela, você vai ver que apesar de ela já estar numa situação de olhar as coisas que passaram ou sentir vivas as lembranças dentro da sua mente, ela diz que inexplicavelmente uma completa amnésia invadiu o meu cérebro espiritual. E eu só consegui me lembrar dos laços afetivos que ainda me prendiam a vocês, os filhos dela, quando se me apresentou aos olhos a visão dos últimos instantes da minha vida material. Ela só se lembrou dos filhos quando chegou o momento dos últimos instantes. A vida material dela estava acabando. Antes ela não conseguia se lembrar, porque o cérebro, a mente estava funcionando com tal rapidez na recordação dos seus atos da vida, que ela não conseguia nenhum tipo de lembrança. E ela só se lembrou dos filhos quando por fim chegou um momento final em que parece que as lembranças do passado cederam àquelas que estavam chegando no presente. Aí então ela continua a dizer, na tela você vai acompanhar o texto. Busquei então o lar que eu deixara, ou seja, ela foi até a casa dela. Mas, ó, torturante surpresa, meus filhos não me reconheceram e em vão formulei os meus sentidos e carinhosos apelos. Julguei-me alucinada e em vão busquei as antigas amizades. Não me veem, não me reconhecem, gritava eu, desgostosa com a atitude impassível daqueles de quem eu me aproximava, cheia de esperança numa possível compreensão das minhas palavras. Mas a frieza e a insensibilidade constituíam a resposta de sempre. Ou seja, ela não ainda tinha noção de que tinha morrido. E voltou para a casa dela, quando ela se lembrou, já fora do corpo, né? E quis falar com os filhos, quis falar com as pessoas que ela conhecia. E o que acontece é que ninguém a escutava. Ninguém a reconhecia, ninguém a enxergava. E ela ficava muito assim... Tinha essa impressão de que as pessoas eram indiferentes, que não queriam saber dela. Para você ter a ideia de como que é difícil, quando você não se prepara para esse momento, como é difícil adaptar-se à hipótese de que seu corpo morreu, porque você se vê vivo. Seu corpo, Solange, quando deixa o cadáver no cemitério, ele sai, o corpo espiritual, o perispírito, ele deixa lá a última mortalha física, mas ele tem a mesma forma. Vem aqui na câmera do meio. Ele tem aquela forma que a Solange, guardamos na mente. Ao levantar-se do leito, a pessoa se vê a si mesma como se ela tivesse a carne, a velha carne que ela havia vestido. E ela tenta com ela andar, ela tenta ir aos lugares, achando que vai todo mundo enxergá-la. Só que as pessoas estão numa outra dimensão, na dimensão material, não estão na dimensão espiritual, em que aquele espírito já se encontra. A resposta emocional de Dona Maria é achar que ninguém gosta dela, que as pessoas não estavam considerando-a naquela mulher generosa, amiga de todos os dias. É isso que ela disse. Ela ficou ainda mais angustiada por isso.
Agora a gente vai voltar ao texto, nesse mesmo slide. A seguir, duplicaram-se as minhas ânsias. Contudo, à medida que me conformava com a nova situação e intimamente desejava a libertação daquelas impressões penosas, parecia-me que a atmosfera ia se aclarando, como se na mente renascesse a memória integral do meu passado, diluindo as trevas que a obscureciam. Ela então agora começa a se sentir um pouco mais calma. Ela percebe que ninguém vai lhe dar atenção. Ela começa a tomar consciência de que alguma coisa aconteceu com o seu corpo. Ai, quer dizer então que deve ter sido a doença, o meu corpo deve ter morrido. Aquela conversa toda que é preciso muita cabeçada para muita gente que não se preparou perceber que as coisas mudaram. E aí continua o texto. E certa noite, quando reunidos, vocês oravam segundo o costume que eu sempre cultivava, ouvi que o oferecimento das preces a Deus era feito em intenção de minha alma. Até então, ela não tinha certeza de que ela era um espírito. Quando os filhos se reuniram na casa para fazer uma oração, e durante a oração, eles fizeram esta atitude de pedir a Deus pela alma da mãezinha, é que ela teve aquilo que a gente costuma dizer modernamente, né, Solange? Caiu a ficha. Que já não é tão moderno, porque já não existe mais ficha há muito tempo. Poxa, caiu antigamente, né, quando você tinha telefone. Fiz o download, pronto. Fiz o download, completou o download. Isso. Antigamente havia o orelhão, aqueles telefones com ficha, que quando a outra parte atendia, a ficha então caía, você ouvia o barulhinho, caiu a ficha, porque a pessoa atendeu. Então, na cabeça dela, só foi cair a ficha, ou só foi completar o download, quando ela ouviu os filhos pedindo a Deus pela sua alma. Não é mais pela mãe que estava no hospital, não, pela alma. Quer dizer então que estão pedindo pela minha alma. Será que isso significa o que eu estou pensando? Significa, Dona Maria. Olha o capítulo 7, vem aí. Vamos ao título dele. Eu morrera. Eu por fim estou segura que eu havia morrido. Descerrou-se finalmente o derradeiro véu que obumbrava o meu ser pensante. Que cobria, que tornava difícil o meu pensamento ser iluminado. Abriu-se o véu, o último véu que estava obnubilando, estava cobrindo com a escuridão a minha capacidade de entendimento. Veja só como ela estava com o ser pensante confundido por todos estes meandros, essas situações diferentes, essas novas condições que ela não conseguia identificar como uma experiência que ela já houvesse vivido recentemente. Finalmente. Depois disso, o que aconteceu com ela? Senti-me sã, ativa, ágil, como se despertasse naquele instante. Eu morrera. E a morte representava um grande bem, porque eu me sentia outra, trazendo as faculdades integrais, plena de favoráveis disposições para a luta da vida. Todavia, tinha a impressão de estar sozinha, já que ninguém respondia às minhas perguntas. Embora percebesse que a minha voz nada havia perdido de seu vigor e de sua tonalidade, ela se ouvia, a sua voz para ela era nítida, mas as pessoas não conseguiam ouvi-la. Mas quando ela se deu conta de que ela já não era mais pertencente ao mundo dos encarnados, parece que ela despertou, parece que rompeu a casca da semente que estava debaixo da terra. Agora ela entendeu o que tinha acontecido. Agora ela se sentia vigorosa, ela se sentia viva, mesmo não estando mais entre os vivos de carne. E aí? Propositalmente procurava fazer-me vista por todos. Mas uma impossibilidade perturbadora correspondia aos meus pensamentos
Ela estava tentando fazer com que a vissem, né? Ela tentava, mas ela não conseguia, ela sempre encontrava barreiras para isso. Refugiei-me então nas mais sinceras e fervorosas preces. Foi quando comecei a divisar vultos sutis e ouvir vozes acariciadoras, das quais fugia amedrontada e receosa, na ilusão pueril de que me achava com o corpo físico, trânsita de medo e suscetibilidades. Ah, ela estava vendo fantasmas. Ela ainda não tinha se dado conta que o fantasma era ela. Ela era o fantasma. Só que como ela se achava viva e a mente, veja só, hein? É a mente. Aí está enganando, porque está vendo um corpo e ao mesmo tempo está ouvindo coisas que ela não enxerga, ela logo raciocina que ela está vendo fantasma, está ouvindo fantasma. E ela fica com medo. Na verdade, quando ela se sente mais forte, quando ela entende que ela desencarnou, ela faz uma oração, apesar de ela estar tentando fazer com que os outros a vissem. Então ela eleva o pensamento, ela começa a usar a mente como um fator de abertura da sua capacidade de percepção pela elevação vibratória. Ao fazer isto, ela ganha amplitude de campo receptivo, sua energia se expande, aquela confusão mental se acalma, e aí o que acontece é que ela começa então a sentir vozes, a sentir afagos, a sentir carinhos que chegam até ela e ela não consegue enxergá-los com os olhos físicos do espírito. E aí ela passa a ver até essas sensações e achar que estava sendo perseguida por fantasmas. Aí ela começa a ter medo, porque essa experiência ela havia ouvido quando criança, nas rodas dos seus mais velhos, não é, que contam de almas penadas, vem puxar sua perna à noite, aquela coisa, você tem aqueles vultos que passam. Imagina em Minas, né? Em Minas Gerais o povo adora contar essas coisas. Os causos mineiros. Só que agora ela era o fantasma, não é? Só que ela ainda não percebia isso. Então, ela ficou com muito medo, com um receio muito grande de estar sendo perseguida por estes seres, essa ilusão pueril, essa ilusão infantil, não é? De que ela ainda estava no corpo de carne, porque ela não via, mas ela escutava. Interessante. Capítulo 8º, vamos ver, o primeiro dia da erraticidade, o primeiro dia no plano espiritual. Chegara o dia 2 de novembro de 1915, e mais de mês já havia transcorrido sobre a data de minha desencarnação. Nesse dia, sob o império de grande dissabor que me adivinha daquela incompreensão, dirigi-me tristemente à igreja para orar, aproveitando a quietude de sua soledade. Lá, penetrando, porém, compreendi que não me achava só, pois percebia que outras almas, talvez padecendo a mesma dor que eu experimentava, conservavam-se estáticas ao pé dos altares, onde foram buscar um pouco de consolo e de esclarecimento. Vejam só, já tinha se passado mais de um mês que ela tinha desencarnado e ela ainda não tinha se convencido. Mesmo que ninguém estivesse ouvindo, mesmo que ninguém a visse, ela ouvia o que todo mundo falava, mas ninguém ouvia o que ela falava. Então ela ficava assim meio confundida, meio contrariada. E no dia de finados, 2 de novembro de 1915, ela resolveu se refugiar dentro da igreja que ela havia frequentado muitas vezes. Foi uma forma de ela orar, aproveitando a quietude daquele ambiente. Mas quando ela chega naquele lugar, ela percebe que aquilo estava cheio de outros como ela, que estavam sofrendo a mesma dor, que estavam estáticos, parados em êxtase ao pé dos altares, onde haviam ido buscar um pouco de consolo, de esclarecimento, que era o que as pessoas religiosas faziam na época. Procuravam o padre, procuravam quem tinha noção espiritual para pedir conselhos. Ela foi nessa ideia e outros também foram à igreja pedir ajuda desse mesmo modo, porque naquele período ninguém tinha noções espirituais de como a vida do outro lado acontecia. E aí, o que acontece?
Assim que me entreguei aos arrebatamentos da prece, senti uma intraduzível vibração percorrer todas as fibras do meu ser, como se fosse sofrer um vágado, afigurando-se-me invadida pela influência do sono, mas durou poucos instantes, semelhante estado. Então ela começou a fazer uma prece, mas de repente ela como que se sentiu em choque, um choque em que ela ia desmaiar, que ela ia perder os sentidos. Alguma coisa como que a conectou e ela ficou assim meio fora de si. E parece que ela ia perder aquela lucidez e ia entrar no estado de sono. Mas isso durou poucos instantes. Provavelmente ela está sentindo primeiras conexões das vibrações do plano espiritual, ainda mais em um ambiente religioso, em ambiente de uma igreja, onde há muitos espíritos amigos tentando ajudar as almas que não compreendem a sua situação. É aquilo que ela está relatando uma coisa real para muita gente. A gente também procura a sua religião originária, o seu grupo religioso afinizado para encontrar uma explicação por aquilo que está passando. A gente ouve nossos irmãos evangélicos dizerem que depois que acontece a morte, o espírito vai dormir. E se ele não for dormir, como é que ele vai resolver este problema? Ele aprendeu na sua religião isto. Outros foram avisados de que vão para o céu e não encontram o céu, ou que vão para o inferno e não encontram o inferno. E como que a pessoa resolve este problema? Aqui você pega, muda de esquina, vai numa outra igreja, conversa com um amigo, mas e ali, do outro lado da vida? Onde que você vai pedir orientação? Bem, daqui nós iremos na próxima semana para um novo capítulo. Ela vai continuar contando quais foram as suas primeiras impressões do outro lado da vida. Mas isso vai ficar para a próxima semana, não é? Felizmente nós estamos encerrando o programa Alegria de Viver. Nós agradecemos a sua participação e que essa semana seja de muita paz então para todos nós. Até a próxima edição. Nós queremos lembrar que você pode assistir os livros anteriores que nós já fizemos aqui. Nós já fizemos vários livros. Temos o último que foi A Caminho da Luz, muito rico de informações, graças a Emmanuel e Chico Xavier, e que também, se você desejar, você pode participar dos estudos do Livro dos Espíritos que nós fazemos na TV Mundo Maior, quinzenalmente, eu e a Solange, às 4 da tarde, a cada 15 dias, no nosso programa O Espiritismo Sem Mistério, ou se você quiser, você pode também assistir no nosso canal da TV Alvorada Espírita no YouTube, o nosso estudo de quarta-feira também do Livro dos Espíritos. A partir das 8 da noite. Das 8 às 10 da noite nós estamos lá ao vivo e você pode participar toda semana do nosso estudo do Livro dos Espíritos no youtube.com/TV Alvorada Espírita. É isso aí, Solange. Uma boa semana a todos e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Tchau, querido. Tchau, até lá. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti.
Você ouviu Alegria de Viver.